Sabe o que é louco? Algumas pessoas realmente acham que podem controlar sua vida inteira só porque você está se casando com alguém da família delas. Minha sogra tentou fazer isso comigo. Ela exigiu que eu pagasse o casamento inteiro, cada centavo, e depois me tratou como lixo o tempo todo. Mas o pior é que ela não tinha a menor ideia do que ia acontecer no dia do casamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início deste pesadelo. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e trabalho como engenheiro de software. Ganho um salário decente, nada exorbitante, mas vivo confortavelmente. Conheci minha namorada, Sara, há 3 anos em uma cafeteria. Ela derramou o café com leite dela em cima do meu laptop. Rimos da situação, pedi o número dela e, sinceramente, ela era perfeita. Inteligente, engraçada, linda. Nos demos bem instantaneamente. Mas aí eu conheci a mãe dela. Na primeira vez que Sara me levou para conhecer os pais dela, eu devia ter percebido os sinais de alerta. Entramos naquela casa enorme no subúrbio. A mãe dela, Patrícia, abriu a porta vestindo o que parecia ser uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Ela me olhou de cima a baixo como se eu fosse algo em que ela tivesse pisado. "Então você é o Lucas", ela disse. "Nenhum olá, só isso." O pai da Sara, Roberto, foi até bem legal. Apertou minha mão, me ofereceu uma cerveja e perguntou sobre meu trabalho. Mas a Patrícia, ela passou o jantar inteiro me fazendo perguntas que eram basicamente insultos disfarçados. "Ah, engenharia de software é uma área estável? E você tem seu próprio apartamento ou aluga?" E a minha favorita: o ex-namorado da Sara era médico, sabia? Sara continuou se desculpando depois que saímos. Ela disse que a mãe dela só estava sendo super protetora. Eu ignorei porque gostava muito da Sara e imaginei que a Patrícia acabaria se afeiçoando a mim. Eu estava completamente enganado. 2 anos depois de começarmos a namorar, pedi Sara em casamento na mesma cafeteria onde nos conhecemos. Ela disse sim, nós dois choramos de alegria, foi perfeito. Ligamos imediatamente para os pais dela para contar a novidade. Roberto ficou radiante. As primeiras palavras de Patrícia foram: "Bem, espero que vocês possam dar à minha filha o casamento que ela merece." Esse deveria ter sido o meu primeiro aviso de verdade. O planejamento do casamento começou cerca de 6 meses antes da data. Sara e eu sentamos e fizemos um orçamento. Calculamos que poderíamos fazer algo legal com cerca de $20.000. Dividiríamos entre as duas famílias. Talvez pagássemos um pouco mais, já que eu ganho um pouco mais que ela. Razoável, não é? Marcamos uma reunião com os pais de ambos na casa da Patrícia. Meus pais apareceram com um caderno, prontos para discutir orçamentos e planos. São pessoas simples. Meu pai é mecânico aposentado, minha mãe é professora. Me criaram para ser responsável com dinheiro. Patrícia entrou com uma pasta de 3 argolas que dava a impressão de que ela estava planejando uma coroação real. "Venho planejando o casamento da Sara desde que ela tinha 5 anos", anunciou Patrícia, largando uma pasta enorme sobre a mesa. "Tenho expectativas muito específicas." Ela abriu a pasta e começou a descrever sua visão. Casamento em um resort de praia, lista de convidados com 300 pessoas, vestido de estilista que custava $15.000, esculturas de gelo, uma orquestra de 12 músicos, bar aberto com bebidas premium, bolo personalizado de 5 andares feito por um confeiteiro famoso. A lista era interminável. O rosto da minha mãe empalideceu. Meu pai pigarreou: "Patrícia, isso parece ótimo, mas qual é o orçamento previsto?" Patrícia sorriu. "Cerca de $150.000. O silêncio tomou a sala. Isso não é realista para nós", disse meu pai com cautela. "Estávamos pensando em algo mais modesto." O sorriso de Patrícia sumiu. "Modesto? Para o casamento da minha única filha? De jeito nenhum. Este é um evento único na vida." Sara tentou mediar a situação. "Mãe, isso é muito dinheiro. Lucas e eu estávamos pensando em algo menor, mais íntimo." "Bobagem. Todos que conhecemos estarão neste casamento. Eu já contei para todos os meus amigos. Não podemos parecer mesquinhos, Sara." Essa palavra, mesquinho. Patrícia adorava essa palavra. Ela se tornou sua arma preferida nos meses seguintes. Tentamos chegar a um acordo, de verdade, mas toda vez que Sara e eu sugeríamos algo mais em conta, Patrícia fazia Sara se sentir culpada. "Eu te dei tudo enquanto você crescia e é assim que você me retribui?" Ou
O que as pessoas vão pensar? Ou sua prima teve um casamento lindo e você quer algo menos do que o dela? Isso desgastou a Sarah. Eu podia ver o que estava acontecendo. Ela começou a ter crises de ansiedade, chorava à noite porque se via dividida entre querer agradar a mãe e não nos levar à bancarrota. Então, aconteceu a reunião que mudou tudo. A Patrícia me ligou e pediu para eu ir até a casa dela sozinha. Disse que queria conversar sobre o casamento sem a presença de todos os outros. Eu deveria ter trazido a Sarah, mas pensei que talvez fosse a maneira da Patrícia tentar se aproximar de mim. Talvez ela quisesse se desculpar por ter sido difícil. Eu era tão ingênua. Cheguei lá e Patrícia estava com sua pasta aberta novamente, junto com uma calculadora e vários recibos. Ela me sentou à mesa da sala de jantar como se fôssemos ter uma reunião de negócios. Lucas, vou ser direta com você, ela começou. Roberto e eu não vamos pagar por este casamento. Pisquei. Certo, então vamos reduzir as coisas. Não, vocês não estão ouvindo. Nós não estamos pagando por isso. Vocês estão. Com licença? Tradicionalmente, a família do noivo paga pelo casamento, já que seus pais claramente não têm condições de arcar com o tipo de casamento que minha filha merece, essa responsabilidade recai sobre vocês. Fiquei boquiaberta. Patrícia, essa tradição está ultrapassada, e mesmo assim, nunca foi que o noivo pagasse por tudo. Minha filha vai se casar com você. O mínimo que você pode fazer é proporcionar a ela um casamento decente, a menos que você seja muito mesquinho para isso. Lá estava aquela palavra de novo. Não sou mesquinho, mas também não pago $150 mil por um único dia. Então talvez você não esteja pronto para se casar com Sarah. Ela disse isso com tanta calma, como se estivesse comentando sobre o tempo, mas a ameaça era clara. Pague por este casamento ou eu convenço a Sarah a te deixar. Sentei-me ali, com raiva, frustrado, mas também apavorado. Sarah era o amor da minha vida. Eu não queria perdê-la por causa disso. Preciso pensar sobre isso, eu disse. Não pense muito. Já fiz pagamentos antecipados a vários fornecedores. Eles precisarão do pagamento em breve. Saí daquela casa me sentindo mal. Quando contei para Sarah o que aconteceu, ela ficou horrorizada. Ligou imediatamente para a mãe e elas tiveram uma briga feia. Patrícia chorou e se fez de vítima, dizendo que só queria o melhor para a filha e perguntando por que todos estavam atacando. Roberto permaneceu em silêncio durante todo o tempo. Mais tarde, ele me chamou de lado e pediu desculpas. Disse que Patrícia sempre fora controladora, mas que isso piorou com a idade. Admitiu que deveria se impor mais a ela, mas que era mais fácil simplesmente deixá-la fazer o que queria. Talvez seja fácil para ele. As semanas seguintes foram um inferno. Patrícia não parava de nos pressionar. Ela mandava fotos de locais e vestidos para Sarah com mensagens do tipo: precisamos reservar isso agora ou vamos perder. Ela me ligava e deixava recados na minha caixa de postagem dizendo que eu estava arruinando o casamento dos sonhos da filha dela. Ela até apareceu no meu apartamento uma vez chorando, dizendo que não entendia por que eu a odiava tanto. A manipulação foi insana. Sarah e eu brigávamos constantemente por causa disso, não porque discordássemos, mas porque o estresse estava nos matando. Era para ser um momento feliz, e em vez disso era um desaperto. Tudo mudou quando a avó de Sarah se envolveu. Helena, mãe de Patrícia, era a única pessoa que Patrícia realmente ouvia. Helena sempre foi gentil comigo. Ela era uma mulher pequena e esperta na casa dos 80, que não tolerava desaforos de ninguém. Helena nos convidou a almoçar. Patrícia claramente achava que Helena ficaria do lado dela. Nos sentamos e Helena olhou para Patrícia e disse: "Você perdeu a cabeça." Patrícia ficou vermelha. "Como assim?" "Você está tentando falir esse garoto para alimentar seu ego. Isso não tem nada a ver com Sarah. Isso é você querendo se exibir para seus amigos. Eu te criei melhor do que isso." "Mãe, você não entende." "Entendo perfeitamente. Se você quer uma festa chique, pague por isso você mesmo." Foi lindo. Patrícia tentou argumentar, mas Helena interrompeu todas as vezes.
No final do almoço, Patrícia estava em lágrimas e Helena nos disse para planejarmos o casamento que quiséssemos e ignorar as bobagens de Patrícia. Pensávamos que tudo tinha acabado. Pensávamos que Helena tinha resolvido tudo. Mas Patrícia não desistia tão facilmente. Ela ficou em silêncio por cerca de uma semana, sem ligações, sem mensagens, sem visitas inesperadas. Sara pensou que talvez sua mãe finalmente estivesse aceitando as coisas. Eu sabia que não. Pessoas como Patrícia não aceitam a derrota assim tão facilmente. E não é que ela ligou para Sara e pediu para se encontrarem para um café? Só as duas, um momento entre mãe e filha. Sara aceitou, na esperança de que pudessem reconstruir sua relação. Patrícia a emboscou. Ela trouxe suas amigas, 3 outras mulheres que começaram a falar sobre os casamentos de suas filhas, como foram lindos e quanto dinheiro gastaram. Falaram sobre vestidos de estilistas, lugares exóticos e como um casamento reflete o valor que um homem dá à sua esposa. Era um ataque coordenado, planejado para fazer Sara se sentir como se estivesse se contentando com menos. E funcionou. Sara chegou em casa chorando. "Talvez minha mãe tenha razão", disse ela. "Talvez devêssemos fazer algo maior, não quero me arrepender disso." "Sara, não temos condições de comprar o que sua mãe quer. Mas e se economizarmos mais ou fizermos um empréstimo?" "Um empréstimo? Para um casamento? Isso é uma loucura." Brigamos. Brigamos mesmo. Foi a pior briga que já tivemos. Sara me acusou de não me importar com os sonhos dela. Eu a acusei de deixar a mãe dela fazer lavagem cerebral nela. Nós duas dissemos coisas das quais nos arrependemos. Na manhã seguinte, Sara pediu desculpas, disse que estava sobrecarregada e confusa e que na verdade não queria um casamento enorme. Ela só queria se casar comigo e ser feliz. Mas o estrago já estava feito. Percebi que enquanto Patrícia estivesse por perto, isso nunca acabaria. Mesmo depois do casamento, ela encontraria novas coisas para controlar. Como decoraríamos nossa casa, quando teríamos filhos, como os criaríamos, nunca ia parar. Eu precisava de um plano. Sou uma pessoa lógica, trabalho resolvendo problemas. Então encarei isso como um problema que precisava ser resolvido. Comecei a documentar tudo. Cada conversa com a Patrícia, cada exigência, cada tática de manipulação. Salvei mensagens de texto, e-mails, mensagens de voz, gravei conversas quando era legal fazê-lo. Construí um caso. Então eu fiz algo de que não me orgulho, mas em tempos de desespero, né? Eu disse à Patrícia que pagaria o casamento. Tudo, exatamente como ela queria. Ela ficou radiante, completamente feliz. De repente, eu era a pessoa favorita dela. Ela me abraçou, chorou e disse que sempre soube que eu era boa o suficiente para Sara. Ela começou a planejar imediatamente, contratando fornecedores, enviando convites, encomendando flores. Ela se dedicou ao máximo, porque, na cabeça dela, não ia pagar nada daquilo. Sara estava confusa. "Lucas, como vamos conseguir pagar por isso?" "Confie em mim, eu tenho um plano." Não contei a ela o plano completo porque sabia que ela tentaria me impedir. Sara é boazinha demais. Ela teria querido encontrar uma solução pacífica, e não havia nenhuma, não com Patrícia. O dia do casamento se aproximava. Patrícia estava em seu elemento. Ela era a estrela do show, contando a todos como havia planejado aquele lindo casamento, o quão elegante ele era, o quão caro tudo havia sido. Ela adorava a atenção. Entrei na brincadeira, sorri, acenei com a cabeça e agradeci por todo o seu trabalho árduo. Nos bastidores, eu estava executando o meu plano. Eis o que eu fiz. Entrei em contato com todos os fornecedores que Patrícia havia contratado. O local da festa, o buffet, a floricultura, o DJ, o fotógrafo, todos. Expliquei a situação. Disse a eles que Patrícia havia feito essas reservas presumindo que eu pagaria, mas esse não era o nosso acordo. Mostrei a eles a documentação comprovando suas exigências e manipulações. A maioria deles foi compreensível, já tinham lidado com clientes problemáticos antes. Eu fiz a eles uma proposta. Eu pagaria as taxas de cancelamento de tudo, se concordassem em transferir a fatura de mim para Patrícia no dia do casamento.
Alguns fornecedores se recusaram, queriam se manter afastados da confusão, o que eu entendi, mas um número suficiente deles concordou. O local da festa, o buffet e o bar eram os principais. Juntos, esses três representavam cerca de 70% do custo total. Chegou o dia do casamento. Foi num resort paradisíaco à beira-mar, exatamente como Patrícia queria. Tudo estava perfeito. A decoração, as flores, a organização. 300 convidados compareceram. Patrícia estava radiante, desfilando em seu vestido caríssimo, no papel de mãe orgulhosa da noiva. Sara estava absolutamente deslumbrante. Quando a vi caminhando até o altar, esqueci de toda a confusão por um instante. Era por isso que eu estava fazendo isso. Por nós, pelo nosso futuro, sem o controle de Patrícia. Fizemos nossos votos, nos beijamos, todos aplaudiram. A cerimônia foi perfeita. Em seguida, veio a recepção. Tudo estava correndo às mil maravilhas. As pessoas comiam, bebiam e dançavam. Patrícia não parava de fazer brindes, dizendo que sonhara com aquele dia desde o nascimento de Sara, que planejara cada detalhe e que tudo estava perfeito. Então, cerca de 2 horas após o início da recepção, o gerente do local se aproximou de Patrícia. Observei do outro lado do salão enquanto ele falava com ela. Vi sua expressão mudar de confusão para choque e, em seguida, para raiva em cerca de 5 segundos. Ela olhou em volta freneticamente e me viu. Veio até mim furiosa e pude perceber que estava tremendo. "O que você fez?" ela sussurrou, tentando falar baixo para que os convidados não ouvissem. "Desculpe, o que houve?" "O gerente do local acabou de me dizer que há um problema com o pagamento. Ele disse que as cobranças estão em meu nome, não no seu." "Que estranho. Talvez tenha havido uma confusão?" "Não se faça de desentendido comigo, Lucas. O que você fez?" "Eu não fiz nada. Você planejou esse casamento. Você contratou os fornecedores. Por que as despesas estariam em meu nome?" O rosto dela ficou roxo. "Você me disse que pagaria por tudo." "Não, Patrícia. Você exigiu que eu pagasse por tudo. Há uma diferença. Eu nunca concordei com isso." Sara apareceu ao nosso lado. "O que está acontecendo?" Patrícia se virou para ela. "Seu marido sabotou o nosso casamento." "Ele não está sabotando nada, mãe. Ele só não está mais deixando você manipulá-lo." "Sara, você sabia disso?" Sara olhou para mim e depois para a mãe dela. Naquele momento, eu não tinha certeza do que ela diria. Tínhamos conversado sobre enfrentar a mãe dela, mas isso era extremo. Eu tomei essa decisão sozinha. "Sim, mãe, eu sabia." Isso era mentira. Ela não sabia a extensão total do que eu tinha feito, mas mesmo assim ela estava me apoiando, e eu a amava ainda mais por isso. Patrícia olhou entre nós, traída e furiosa. "Vocês dois são pessoas horríveis e ingratas. Depois de tudo que eu fiz..." "Tudo o que você fez?" interrompeu Sara. "Você quer dizer tentar controlar todos os aspectos das nossas vidas? Insultar meu marido? Me manipular para que eu me sentisse culpada por querer um casamento simples? É isso que você fez, mãe?" Outros convidados começaram a notar a confusão. Roberto apareceu e tentou acalmar Patrícia, mas ela estava inconsolável. O gerente do local retornou, desta vez acompanhado pelo gerente de catering e pelo gerente do bar. Os três precisavam de pagamento para continuarem prestando serviço. "Isso é um absurdo!" gritou Patrícia. "Não vou pagar por isso." "Então, receio que teremos que interromper o serviço", disse o gerente do local. Patrícia olhou para Roberto. "Pague-os." Roberto pegou o celular e checou a conta bancária. "Patrícia, não temos esse dinheiro disponível agora. Você disse que o Lucas ia pagar tudo, então eu não me preparei. Então pegue um cartão de crédito." "Vamos usar todo o limite dos nossos cartões." "Não me importo, não podemos passar vergonha na frente de toda essa gente." E lá estava. Ela não se importava com o custo ou a dívida, ela se importava com as aparências, com o que as pessoas iriam pensar, era só isso que importava. Roberto, com ar derrotado, começou a sacar os cartões de crédito. Os gerentes os passaram um por um. Quase senti pena dele. Ele tinha sido uma vítima colateral nessa guerra entre eu e Patrícia. A recepção continuou, mas o clima havia mudado. As pessoas tinham presenciado a discussão. Sussurros se espalharam entre os convidados. As amigas de Patrícia, as mesmas que ajudaram a pressionar Sara, agora a olhavam de forma diferente. Elas tinham visto sua máscara cair,
Tinham visto a manipulação e o controle. Tinham visto ela priorizar sua imagem em detrimento da felicidade da filha. Patrícia nos evitou pelo resto da noite. Não fez mais brindes, não posou para fotos, ficou sentada num canto com Roberto, provavelmente discutindo sobre dinheiro e culpando alguém. Sara e eu dançamos e comemoramos com nossos convidados. Meus pais me agradeceram discretamente por não ter levado a família à falência. A avó de Sara, Helena, me lançou uma piscada cúmplice. Ela tinha sacado o que eu tinha feito e aprovou. Quando a noite terminou e Sara e eu finalmente chegamos ao nosso quarto de hotel, ela se virou para mim. Conte-me tudo. Então eu fiz. Expliquei todo o plano, como eu havia coordenado com os fornecedores, como eu havia documentado tudo, como eu havia garantido que Patrícia ficaria com a conta que ela insistiu em criar. Você tá louco? Perguntei. Sara ficou em silêncio por um longo momento. Então começou a rir. Não uma risadinha discreta, mas uma gargalhada plena e genuína. Eu deveria estar, disse ela. Isso foi manipulador, sorrateiro e provavelmente um pouco cruel. Sim, mas também foi brilhante e necessário. Minha mãe teria controlado nossas vidas por completo se ninguém a tivesse impedido. Sinto muito por não ter te avisado antes. Não sou. Se fosse, eu teria tentado te impedir. E você tem razão, isso precisava acontecer. Passamos nossa lua de mel em paz, com os telefones desligados, longe de toda a confusão. Quando voltamos, tínhamos 17 chamadas perdidas de Patrícia e cerca de 30 mensagens de texto, que variavam entre raivosas, pedindo desculpas, manipuladoras e novamente raivosas. Não respondemos durante uma semana. Quando finalmente respondemos, dissemos que precisávamos de espaço. Dissemos que estaríamos abertos a reconstruir nosso relacionamento com ela, mas apenas se ela respeitasse nossos limites e parasse de tentar nos controlar. Ela não reagiu bem. Tentou colocar outros membros da família contra nós, mas a maioria deles tinha presenciado o comportamento dela no casamento. Eles não acreditavam mais na história de vítima que ela fazia. Roberto me ligou algumas semanas depois. Ele se desculpou por não ter se imposto a ela antes. Disse que o casamento também havia sido um alerta para ele. Contou-me que estavam fazendo terapia, tentando superar décadas de padrões nocivos. Isso foi há 6 meses. Patrícia e Sara voltaram a se falar, aos poucos. Telefonemas curtos, visitas supervisionadas. Patrícia está fazendo terapia agora, o que já é um progresso. Ela até pediu desculpas para nós duas no mês passado. Um pedido de desculpas sincero, não aquele pedido falso que ela costumava fazer. Não sei se as coisas voltarão a ser realmente normais com ela, mas estão melhores. E, mais importante, Sara e eu estamos felizes. Temos nosso próprio espaço, nossa própria vida, nossas próprias decisões. Ninguém nos controla. Olhando para trás, faria diferente? Talvez. Foi arriscado e poderia ter dado muito errado. Sara poderia ter ficado do lado da mãe dela. O casamento poderia ter sido completamente arruinado. Mas às vezes é preciso tomar uma posição, mesmo que seja complicado. Porque aprendi o seguinte: algumas pessoas vão continuar a tirar proveito e a tirar proveito até que você as obrigue a parar. Você pode tentar argumentar com elas, chegar a um acordo, implorar, mas no fim das contas, algumas pessoas só entendem o que são limites quando esses limites vêm acompanhados de consequências. Patrícia achava que podia nos controlar através da culpa e da manipulação. Ela pensava que se pressionasse o suficiente, nós cederíamos, e talvez tivéssemos cedido se continuássemos tentando agradá-la. A conta do casamento acabou ficando em torno de $140 mil. Patrícia e Roberto pagaram em parcelas ao longo de vários meses, esgotando suas economias e estourando o limite dos cartões de crédito. Isso os prejudicou financeiramente. Uma parte de mim se sente culpada por isso, mas a outra parte se lembra de cada conversa manipuladora, cada tentativa de nos fazer sentir culpados, cada tentativa de controlar nossas vidas. Eles escolheram essa conta quando Patrícia insistiu naquele casamento caro. Escolheram essa conta quando ela se recusou a fazer qualquer concessão. Escolheram essa conta quando ela tentou me obrigar a pagar pela festa dos seus sonhos. A conta foi apenas a consequência de escolhas que ela já havia feito.
E, sinceramente, isso nos salvou de uma vida inteira sob o controle dela. Porque agora ela sabe que temos limites, ela sabe que não nos deixaremos manipular, ela sabe que ações têm consequências. Isso vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. Sara e eu estamos planejando comprar uma casa em breve. Vamos fazer do nosso jeito, dentro do nosso orçamento, fazendo nossas próprias escolhas. Quando contamos para Patrícia, ela começou a dar sugestões sobre o tipo de casa que deveríamos comprar. Então ela parou, respirou fundo e disse: "Tenho certeza de que qualquer que seja sua escolha será perfeita. Progresso. Pequeno, mas progresso. Então, cancelei todos os pagamentos no dia do meu casamento e deixei minha sogra com uma conta de $140 mil. Foi mesquinho? Provavelmente. Foi necessário? Com certeza. Eu recomendaria? Só se você estiver preparado para as consequências e tiver um parceiro que te apoie. Mas se você está lidando com alguém que não respeita seus limites de nenhuma outra forma, às vezes você tem que fazer o que tem que fazer. Se esta história te ensinou algo sobre como lidar com familiares difíceis, inscreva-se no canal para mais conteúdo sincero.